Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 3. Fiz um destaque aí, irmãos, para aqueles que receberam o banner do versículo de número 4. Mas eu preciso muito que vocês continuem com a Bíblia aberta no Atos capítulo 3. Deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos estar usando este fato bíblico aí para estar compartilhando o recado que o Senhor tem para nós hoje, em cima desse tema, que é uma expressão do versículo na versão da minha Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. É interessante, por isso eu quero pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta aí, porque nós vamos olhar para mais partes desse texto. Mas muitos de nós já tivemos a experiência do argumento que algumas pessoas usam para explicar o motivo do seu afastamento da comunhão da igreja, não é? Alguns se decepcionaram com a vida da comunidade, alguns fazem menção do mau comportamento, alguns foram feridos, não é? Por conta do tratamento que receberam na igreja. Uma vez eu ouvi uma frase de efeito que é muito interessante. Ela diz assim: quem sai da igreja por causa de pessoas, não entrou nela por causa de Cristo. Bonitinho isso, né? Mas só que é meio perigoso, irmãos. É perigoso muitas vezes a gente achar que isso... Trouxeram tudo aqui, Arthur, menos a minha água. Tudo bem, vou buscar, não tem problema não. Só que isso é meio perigoso, irmãos. É uma frase de efeito, né? Até falar, é isso mesmo, né? Quem sai da igreja por causa das pessoas não entraram. Mas, pois na verdade, a Bíblia vai nos comprometer muito com relação ao compromisso que temos de evidenciarmos a pessoa de Jesus aqui. As pessoas haverão de ver Cristo através de nós. Não adianta colocar aqui imagens ou filmes, ou então supor que Cristo está aqui nesse lugar, mas no entanto, se Ele não for visto através de nós. Por isso é que eu quero hoje usar essa expressão de Pedro, usar essa expressão para chamar a atenção da palavra de Deus. Quando Pedro então, ao ser abordado por um paralítico que era colocado ali, e a Bíblia vai dizer na porta formosa, na porta do templo, disse essa frase. Esse paralítico, irmãos, eles têm uma representação para nós hoje, que eu vou pensar assim, fazer uma aplicação sobre os paralíticos espirituais. Este homem era literalmente, biologicamente, fisicamente um paralítico. Mas o que seriam os paralíticos espirituais? São as pessoas que precisam ser carregadas. A paralisia espiritual produz um resultado assim: pessoas que precisam ser carregadas. Não vem sozinha, não faz nada, se não for de certa forma receber um apoio ou ser carregada também espiritualmente. E qual era a crise desse paralítico? Ele tinha uma necessidade básica. A necessidade básica dele estava ligada diretamente a recursos financeiros para que ele pudesse comer e para que ele pudesse se vestir, não é? Então, o paralítico espiritual também tem as suas necessidades. Ele precisa de coisas básicas, que é exatamente esse: quer pertencer, mas só vai se for carregado essas coisas. Este homem, a Bíblia diz assim sobre ele, versículo de número 2 do texto que nós lemos: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então ele estava procurando resolver um problema imediato dele, né? Eles precisam ser atendidos. Eles precisam ser atendidos. Esse homem precisava ser atendido. As necessidades deles precisavam ser supridas. E é interessante que a Bíblia nos chama a atenção que Pedro o viu. Olhe para o versículo de número 4. A Bíblia diz assim, versículo de número 3. Primeiro, ele deixa bem claro que ele estava em uma expectativa antes. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas. A paralisia espiritual faz as pessoas ficar atrás de esmolas, de coisas que vai suprir só a sua necessidade naquele momento. Então, as pessoas precisam de algo para aquele instante. A sua fé está firmada em a sua necessidade ser suprida de uma maneira rápida. Ali estava aquele homem, estava numa expectativa de receber, ele pedia esmola. Ele foi atendido, mas atendido de uma maneira muito interessante quando a coisa vem de Deus. Deus vai, aquele indivíduo recebeu o que ele precisava e não o que ele estava pedindo. Amém, irmãos? É interessante isso, né? Na nossa vida de fé em Deus, eu decidi tomar essa decisão, ou melhor, eu decidi ter essa expectativa com relação a Deus, que o Senhor está sempre me dando o que eu preciso, não necessariamente o que eu estou pedindo. Isso me chamou a atenção nessa passagem bíblica, e isso me faz ser inundado pela paz de Deus. Eu tenho paz, Deus está me dando o que eu estou precisando, necessariamente não é o que eu estou pedindo. Algumas vezes há uma harmonia do que estamos pedindo e do que Deus nos dá, mas em todas as vezes o Senhor está suprindo-nos com aquilo que precisamos, e algumas vezes é um não de Deus, algumas vezes é um tempo de luta, algumas vezes é um deserto, e você não está pedindo isso. Tem algumas pessoas que têm uma brincadeira na igreja que fala assim: olha, eu não vou pedir para Deus paciência, porque quem pede para Deus paciência, Ele vai dar um monte de prova para você ver se você é paciente mesmo. Não é interessante isso? Então, queridos, este homem aqui, foi atendido, mas atendido como? A Bíblia diz então que Pedro olha para ele no versículo de número 4 e estimulou ele a olharem. Eles viram, a Bíblia diz assim, Pedro e João olharam bem para ele. As pessoas precisam ser percebidas. As pessoas precisam ser percebidas, para que nós possamos ter, depois de uma orientação do Senhor, olhar e receber de Deus algum comando, para podermos atender os paralíticos espirituais. A Bíblia chama a atenção disso. Primeiro, a Bíblia diz na primeira parte do versículo, que Pedro olharam bem para ele. Então ele foi percebido. Aí vem, que para mim é a proposta do Evangelho, irmãos. Quando Pedro então diz assim: olhe para nós. A gente tenta tirar isso, né? Não olhe para as pessoas, não, você não pode ficar olhando para isso, olhando para aquilo, olhe para Jesus, não é assim que a gente fala? Pois é, Pedro aqui está desafiando-nos a dizer: olhe para nós. Sabe por quê? As pessoas precisam de um referencial, as pessoas precisam de modelos sadios. Por isso que o apóstolo Paulo é tão audacioso que ele fala assim: sede meus imitadores.
A gente nunca vê um pregador pregando essa mensagem, né? Com esse título, sede meus imitadores. Não, jamais. Mas é o desafio. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos, quando Pedro então diz assim: olhe para nós. E agora, com o referencial que ele tem, este homem vai receber exatamente o que ele estava precisando. Sabe por quê? Olhe para o versículo de número 5. Olha que coisa interessante. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Qual era a expectativa dele? Dinheiro ou comida, uma esmola. Mas a Bíblia diz que Pedro então quebra isso e diz: não tem, olha para o versículo 6, irmãos, que versículo forte, que palavra poderosa. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmãos, que maravilha, né? Que maravilha se nós tivéssemos uma convicção dessa coisa poderosa que nós temos, que é Jesus Cristo, e oferecermos exatamente o que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de esmolas espirituais, as pessoas não precisam de shows espirituais, as pessoas não precisam de artistas espirituais, as pessoas não precisam daquilo que não vai resolver o problema delas. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus, e é o que nós temos. É Jesus Cristo. Pedro então diz: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E aí é interessante, este homem foi impactado, recebeu um milagre maravilhoso ali, mas ele precisou de ajuda no processo do milagre. Olhe para o versículo de número 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. As pessoas precisam de um apoio, as pessoas precisam de uma ajuda no processo. Aí depois ela vai andar com as suas próprias pernas. Os paralíticos espirituais, ao serem transformados, ou ao serem impactados, ao ter a sua vida impactada pelo poder do Evangelho, eles precisam caminhar com as próprias pernas, mas em algum momento, irmãos, eles precisam de apoio, e a igreja, sou eu e você, que precisamos estar aí com as nossas mãos estendidas, para ajudar as pessoas a começarem a caminhar. As pessoas estão precisando ser carregadas, mas agora elas vão caminhar, depois dessa identificação, desse comando de Deus, dessa identificação. Olhe para nós, nós temos o que você precisa, e o que você precisa é de Jesus, e Jesus então intervém na vida daquele homem. Olha o versículo de número 8, aí o indivíduo já está andando com as próprias pernas. Olha o versículo 8, e de um salto pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. É interessante isso, né? Porque a manifestação do poder de Deus ali é uma demonstração de como nós devemos aplicar isso para nós. Queridos, o olha para nós é uma responsabilidade minha e sua. O grande desafio é não se esconder e não ter medo de que o Cristo, que é o meu Salvador, é o meu Senhor, de alguma forma ele vai atender a pessoa, não necessariamente na expectativa dela, ou então na minha, mas dentro da vontade explícita de Deus e da vontade do Senhor de confirmar a tua palavra. Quem pede lhe é dado, quem busca encontra, e quem bate vai se abrir. É interessante porque você olha para esse texto, então a gente vai
não vai se livrar da nossa responsabilidade. Jesus, certa vez, quando ele estava falando da maior eficácia que tem das pessoas serem impactadas pelo Evangelho, ele disse assim: olha, você abre a tua Bíblia em João capítulo 17, Jesus vai falar assim no versículo de número 21, para que todos sejam um, Pai, 17 e 21, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Irmãos, as pessoas só vão crer quando perceberem mesmo, olhe para nós, nós não temos aquilo que você está querendo, mas nós temos aquilo que você está precisando. E Jesus se identifica muito conosco. Quando você vai ver o relato da conversão do apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, quando Jesus impacta a vida de Paulo, ele fala no versículo 5 assim, ó: Saulo, Saulo. Saulo pergunta, quem és Saulo? Perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha que coisa interessante. A quem Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja. Então Jesus se identificou conosco. E aí Jesus nos coloca, por que olhar para nós? Por conta do que Jesus afirmou sobre nós. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, é interessante, nós fomos identificados como luz, por quê? Porque em um lençol branco, se houver uma sujeira qualquer, a sujeira vai chamar a atenção. Você olha para o lençol branco, se tiver uma nódia, se tiver uma sujeira, um lençol que aparentemente devia estar limpo, mas uma sujeira no lençol, a sujeira chama a atenção. Agora, é impressionante que quando se trata da identificação que Cristo nos fala que nós somos, nos identifica, é totalmente diferente, porque a luz nas trevas chama a atenção. Se tiver tudo escuro e acender-se uma luz, essa luz vai chamar a atenção. É por isso que Jesus nos chamou de luz, porque a luz vai sempre chamar a atenção. E ele ainda deixa essa responsabilidade: assim brilha a luz de vocês. Por que que Pedro então disse, olhe para nós? Porque estava diante daquele homem a luz que ele precisava ver nas trevas. E quem, hoje as pessoas que estão vivendo em trevas, vai olhar para que luz? Para nós. Por isso é que o desafio que nós temos hoje é a mesma expressão que Pedro usou: olhe para nós. E vamos, na ousadia, na fé e na coragem, oferecer o que nós temos, e não o que o indivíduo quer. O que muitos querem da igreja hoje, irmãos? Um show, uma performance, uma boa palavra. Mas isso resolve o problema da pessoa se ela não tiver um encontro com Jesus? Não. Ela vai ficar sendo uma admiradora de tudo isso. Mas hoje nós estamos sendo desafiados a olhar para esta palavra e dizer sem medo, desse mundo de trevas, diante dos paralíticos, dos aleijados espirituais: olhe para nós. Porque Jesus completa, tá? E quero concluir aqui. Volte de novo a sua atenção, irmãos, para o final dessa passagem bíblica. A Bíblia diz assim, e de um salto, versículo 9 agora: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, que é para isso que o Senhor toca em nós,
reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Agora aquele homem que saiu com certeza com a mesma disposição. Olhe para mim agora. Eu era um aleijado espiritual. Cristo me transformou. Irmãos, e cada um de nós aqui temos um toque de Cristo em nossas vidas, num determinado momento da nossa história, que transformou as nossas vidas. E se você ainda não teve isso, Jesus quer te tocar todas as vezes, para que a situação espiritual em que você se encontrava seja mudado por uma determinação da providência divina, de você se levantar, sair andando, louvando a Deus e podendo dizer para as pessoas: olhe para mim, eu era assim, Jesus fez isso, agora estou assim. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu vou te dar, é em nome de Jesus Cristo. Tenha a sua vida transformada.